Cara, eu vejo esse tipo de informação aqui, rapaziada, daí eu fico até... Mas às vezes o cara não se encaixa, entendeu? Ou não consegue trabalhar com determinado treinador, o treinador não sabe extrair o melhor do cara. Mas que é chato você ter que aturar o Terãs e o Renato Augusto e você perder o Léo Fernandes da forma que ele tá jogando agora pelo Peñarol. Aí você vai me dizer, mas no Fluminense ele não jogou nada. Mas no Fluminense ele teve poucas chances. Ele teve poucas chances. Porra, 30, 15 minutos de jogo, isso não é chance. Bota o cara para começar uma partida, ter uma sequência de 2 ou 3 jogos. Mas isso aqui é pra gente pensar como é que as coisas são dadas no Fluminense, como são trabalhadas com jogadores estrangeiros, porque chegou uns estrangeiros aí, né? O Lucumi, chegou o Bernal, o Serna. A gente espera que essa rapaziada tenha chance, mais oportunidades, né? Porque são contratações, jogadores interessantes. O Léo Fernandes, depois que ele saiu do Fluminense, foi lá pro Peñarol, também tá no Uruguai, né? Tá no Peñarol, o grande clube também uruguaio, tá em casa, perto da família. Ele fez 30 jogos em 2024 pelo Peñarol, 15 gols. 15 gols para um jogador que joga no meio de campo. Deu 12 assistências. 12 assistências é coisa pra caramba em 30 jogos. E 15 gols para um jogador de meio de campo em 30 partidas é muita coisa. Se deu bem lá no Uruguai, felicidades pro Léo Fernandes. É uma pena. A gente tem que aturar o Renato Augusto. Rapaziada, vamos falar aqui. Tem 3 boas notícias. 3 boas notícias que podem se concretizar nesse jogo contra o Corinthians, que é importantíssimo. Germancano, Marquinhos e Nonato estão na transição para os gramados. Já tem uns treinamentos, tem uns dias que já estão mostrando o Nonato e o Cano participando de atividades. Eu ainda não vi o Marquinhos. Mas segundo o próprio Fluminense, estão na transição. Quinta-feira, sexta, o jogo é sábado contra o Corinthians. Vai ser uma ótima notícia ter a opção do Marquinhos na ponta direita, ter a opção do Nonato no meio de campo, que antes de se machucar já era pretendido pelo Mano a utilização dele como titular, e a opção do Cano, a gente ficar somente na mão do Cauã Elias, ter o Cano voltando a atuar com a camisa do Fluminense. Essas são as 3 boas notícias para o jogo contra o Corinthians. O Fluminense deixou um comunicado sobre a condição física de alguns jogadores que não participaram do jogo contra o Grêmio. Por exemplo, o Diogo Barbosa sentiu dores no joelho direito e por isso não viajou para Curitiba. Provavelmente está fora do jogo contra o Corinthians também. Serna segue com dores na panturrilha direita. Provavelmente será desfalque contra o Corinthians. O Serna mais um jogo fora. E olha que disseram que não era grave. Imagine se fosse. Marcelo tem lesão na perna direita. Lesão na perna direita do Marcelo. Possivelmente o esquerdinha será mantido como titular no jogo contra o Corinthians. Rapaziada, paciência com o esquerdinha, tá? Tudo bem que ele errou, a inexperiência, abriu os braços dentro da grande área, no momento em que os jogadores mais experientes naturalmente botam os braços para trás para não ter esse problema. Mas em termos ofensivos, o moleque fez boas assistências, ele é corajoso, ele tem personalidade, ele vai na linha de fundo, dá assistência, faz cruzamento. Ele sofreu pra caramba nesse jogo contra o Grêmio, que era uma estreia na Libertadores como titular, jogando fora de casa, caindo, o Soteldo caindo em cima dele. O Soteldo é muito habilidoso, é um jogador de seleção venezuelana, é um baita jogador, e tudo em cima do garoto. O Grêmio fez todas as suas investidas ali pelo lado direito de ataque. Então vamos ter paciência com o garoto, porque ele tem um futuro enorme pela frente e ele deve ser mantido para o jogo contra o Corinthians, já que Marcelo, Diogo Barbosa e o atacante Serna provavelmente estão fora. A gente vê somente na torcida da volta do Nonato, do Cano e do Marquinhos, que ninguém mais aguenta o Keno como opção de banco. Então isso é boa notícia. Transição, até sábado vai estar todo mundo pronto. Para esse jogo do Corinthians, confirmando, nós temos a ausência do Paulo Henrique Ganso, que deve ser substituído pelo Lima. O Renato Augusto não tem condições, está bem fisicamente, não está machucado, vamos assim dizer. Mas o Lima está à frente do Ganso. Ainda mais o gol que o Lima fez, um voleio no jogo contra o Grêmio. O Lima está sempre recebendo oportunidades do Mano Menezes. Então o Lima deve fazer essa função
que eu já acho ruim, porque não pelo jogo, não pelo que o Lima vem jogando, porque ele vem entrando bem nos jogos, mas ele vai fazer uma função que não é dele, não é a praia dele, né? É a praia do Ganso e seria a praia do Renato Augusto, se ele não tivesse no final de carreira, né? Ou o Terãs, né? O Terãs foi relacionado no jogo contra o Grêmio. Eu acho que o Terãs também poderia ter essa oportunidade ali no meio de campo, mais próximo dos atacantes, mas também não é um jogador distribuir a bola assim, fazer o que o Ganso faz, enfiar a bola como ele enfiou ali pro Lima fazer um golaço. Mas também esse desfalque pesado, que é do Paulo Henrique Ganso, que vem bem. Outro desfalque pesado é do Arias, né? Tomara que o Marquinhos volte. Não sei como o Mano Menezes deve optar por um 4-4-2, né? Para tirar um dos atacantes, o Cauã Elias, mais um Marquinhos, se caso o Marquinhos volte, ou uma outra opção, JK, porque o Arias está fora do jogo contra o Corinthians. Ele está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e é um desfalque tremendo para o ataque do Fluminense num jogo importantíssimo, que a gente precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, para até dar moral para a gente no jogo de terça-feira contra o Grêmio. Se a gente ganha do Corinthians, a gente vai com gás a mais para o jogo de terça-feira. Martinelli e Keno, que sentiram no jogo contra o Grêmio, não devem jogar. Tá? Ainda não tem uma informação, a gente deve ter informações mais claras nessa quinta-feira sobre a condição do Martinelli. Eu acho que não é nada grave, eu acho que foi um choque de cabeça do Martinelli, não é nada físico, né? Uma distensão, uma dor na panturrilha ou na coxa, somente um choque de cabeça. O Keno, ele pediu para sair, a gente não sabe onde sentiu, o que foi, se foi uma distensão, se foi uma dor, dizem que foi virilha. Vamos aguardar, se ficar de fora não vai fazer falta nenhuma. Marcelo, Diogo Barbosa e o Serna devem ser desfalques, como eu falei. Teve um clima um pouco pesado após o jogo contra o Grêmio, em que o Ganso cobrou os jogadores após a partida, na entrevista, tomada de decisão dos atacantes, tem que ter um pouquinho mais de humildade. Essas foram as frases que o Ganso utilizou. E dizem também que no vestiário houve cobrança, jogadores cobrando um ao outro. A minha opinião sobre isso aí, a minha opinião eu fico satisfeito de saber disso, de ver que eles estão se cobrando. Acho que é importante, né? Eu ficaria incomodado se ele perdesse um jogo, cada um tomasse seu banho, botasse seu uniforme, fosse sua roupa civil e fosse para casa. Aí eu ficaria preocupado. Mostraria que eles estão nem aí pro time, estão nem aí pro resultado. Se houve cobrança entre eles, principalmente entre eles, é porque estão querendo, rapaziada. Estão querendo ter o resultado, estão querendo vencer, estão querendo ganhar a partida e estão se cobrando, isso é importante. Se não há uma cobrança por parte da diretoria, Mário, Angioli, que pelo menos os jogadores se cobrem, e principalmente o Mano Menezes também. Então é importante, acho positivo a cobrança, é sinal que eles estão querendo. E o Arias, né? O Arias está recebendo investidas de todos os lados. É o que a gente sempre fala aqui, é mais do que natural. Bom, acho que o Arias é o principal jogador do Fluminense. E é natural que um jogador da seleção colombiana receba esse tipo de assédio quando a janela europeia está aberta. Se fosse diferente disso, eu iria estranhar. A primeira... Eles já fizeram uma proposta em janeiro pelo Arias, então estão voltando novamente, mas eu acho o valor muito baixo, que é do Galatasaray. Eles ofereceram 10 milhões de euros pelo Arias. É muito pouco e o Fluminense recusou essa oferta. O Fluminense indicou ao Galatasaray da Turquia que o valor do Arias seria em torno ali de 18 milhões de euros, cerca aí de 108 milhões, cerca de 108 milhões de reais. Sempre lembrando que a metade desse dinheiro vai para o Fluminense, a outra metade vai para o time Patriotas, que tem 50% dos direitos econômicos do jogador. O Fluminense deu uma cochilada e não comprou uma parte maior do Arias. Então, na hora dessa venda, se realmente o Fluminense está pedindo 18 milhões de euros, cerca de 108 milhões de reais, é sempre bom frisar que a metade, o Fluminense só tem 50% dos direitos econômicos do Arias. Mesmo assim, 108 milhões de reais eu acho muito pouco pelo jogador que ele é. 18 milhões de euros é muito pouco.
um jogador titular da seleção colombiana, pela importância que ele representa ao Fluminense, pela bola que ele joga. Eu acho que tem que jogar um pouquinho mais para cima esse valor. E é um jogador que é novo, né? Então o Galatasaray negocia a saída de 2 atacantes e caso se confirme, né, o clube estuda aumentar a proposta pelo Arias. A princípio, eles ofereceram 10 milhões de euros. O Fluminense sinalizou que é 18. Eles vão vender 2 jogadores e devem fazer uma outra investida no atacante tricolor. A gente fica com o coração apertado, né? Ainda tem o Girona, né? Tem a informação que o Girona da Espanha pretende fazer um grande investimento. Além do Galatasaray, tem esse time espanhol e vai fazer um grande investimento para tentar tirar o Arias do Fluminense. Então já são 2 clubes que estão aí de olho no nosso principal jogador, na minha opinião. Espero que na de vocês também, creio que seja. Vamos ver como é que o Fluminense vai lidar com essa situação. O André ainda não foi vendido, tem a suspeita de que o Arias sairia junto com o André, e a situação que o Fluminense está numa zona de rebaixamento, está numa Libertadores, e o papo é de que o jogador pode sair. E é logo o André e o Arias. Para mim, é meio time. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo. Flui!